Nas bem-aventuranças, nós vemos Jesus nos falando que aquele que tem um coração humilde, aquele que é quebrantado, aquele que tem um desejo profundo de agradar a Deus, aquele que tem fome e sede de justiça, Deus se revela a esses. Deus ama se revelar a essas pessoas, porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Se nós olharmos, por exemplo, um personagem, Davi. Davi cometeu um crime, né? Ele não apenas adulterou, ele não apenas possuiu a esposa de Urias, mas ele planejou a morte de Urias. Ele cometeu um assassinato, porque ele criou as circunstâncias para que Urias fosse morto. E então a mulher de Urias ficasse livre. Bom, quando nós olhamos a maneira como Davi teve que lidar com isso, num primeiro momento, e ele escrevendo no Salmo 51, ele diz que enquanto ele encobriu o pecado, se envelheceram seus ossos. Ou seja, ele por dentro foi morrendo, porque ele estava guardando aquilo. Mas quando ele busca o Senhor e ele foi confrontado pelo profeta Natã, e ele cai em si, ele reconhece o pecado, ele busca o Senhor, e então ele se quebranta na presença do Senhor. O Salmo 51 que nós citamos, nós podemos olhar, por exemplo, o verso de número 17, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, contrito, não o desprezarás, ó Deus. Agora, quando nós olhamos a história de Davi, descobrimos que Davi ele foi considerado um homem com um coração quebrantado, um coração entregue a Deus, um coração de adorador. Ele era segundo o coração de Deus. Ele foi amigo de Deus, não porque ele nunca tenha pecado, mas sim porque ele permitiu que Deus limpasse o seu coração. Porque Davi permitiu que o Senhor viesse e tratasse aquela área de pecado, então o seu coração foi limpo. E quando o coração é limpo, não há mais barreiras para estarmos interagindo, tendo comunhão, intimidade com o Senhor. Se olharmos outro personagem, por exemplo, Noé não foi perfeito. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Abraão não foi perfeito, cometeu inúmeros erros, equívocos, pecados, mas Abraão foi achado amigo de Deus. Os 12, ou melhor, os 11 discípulos, já que Judas traiu Jesus e não foi contado entre os 12, nós vemos que aqueles 11 discípulos, eles andaram com o Senhor e aprenderam isso. Jesus ensinou a eles: o maior será o menor, aquele que quiser liderar, lava os pés. Então, olhamos para Paulo, por exemplo, aquele que sofreu tudo, teve que abrir mão de tudo por causa de Jesus. Não foram pessoas perfeitas, mas ele está dizendo aqui na bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que se permitem ser limpos, limpados, aqueles que permitem que a boa mão do Senhor venha tratar, que a graça do Senhor venha tirar a raiz do pecado, aquele que se quebranta e confessa o seu pecado, é bem-aventurado esse. Por quê? Porque esses que assim agem verão a Deus. Não é o ver simplesmente com o abrir os olhos, está vendo alguém, vendo uma imagem, mas terão a mesma experiência de Moisés, de Abraão, de Noé, de Davi, de tantos outros, a experiência de andar com Deus e ver o Senhor operando na sua vida e através da sua vida. É um ver para o presente, em que você vê o Senhor agindo através de você e na sua vida, mas é também um ver para a vida eterna, porque por toda a eternidade contemplaremos o Senhor. Hoje nós vemos como por espelho, mas então veremos como Ele é. E essa é a glória, essa é a bênção e a raiz, a fonte da nossa felicidade.